A casa de praias sempre foi conhecida por sua beleza inóspita. Localizada no final de uma estrada de areia estreita e cercada por falésias, sua estrutura antiga, com janelas altas e varandas de madeira rangentes, escondia segredos que poucos ousavam investigar. Quando três amigos decidiram passar o fim de semana no local, não imaginavam que estariam entrando em um pesadelo silencioso. A chegada ao entardecer trouxe um vento frio, carregado com o cheiro de maresia e algo mais, indefinido, mas inquietante. As portas se fecharam com estranhos rangidos. À medida que a noite caía, sombras pareciam se alongar pelas paredes, como se estivessem vivas. Cada passo dentro da casa parecia amplificar o som do próprio coração, e o riso nervoso dos amigos começava a parecer falso. O primeiro indício de que não estavam sozinhos veio de um quadro antigo, pendurado torto, com o olhar de uma figura que parecia acompanhar cada movimento, enquanto uma sensação de ser observado crescia sem explicação. Um dos amigos, ao subir para o segundo andar, percebeu uma porta entreaberta que não lembrava ter visto antes. Um frio cortante atravessou seu corpo e vozes sussurrantes pareciam emergir das paredes. Ele hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Ao abrir a porta, encontrou um quarto completamente vazio, exceto por uma cadeira virada para a janela. A lua iluminava o cômodo de forma irregular, projetando sombras que se contorciam como se fossem mãos tentando alcançá-la. De repente, a cadeira se moveu sozinha e um grito estrangulado ecoou pelos corredores. Os amigos correram, mas ao tentar descer as escadas, perceberam que a saída parecia ter desaparecido, como se a própria casa tivesse mudado sua estrutura. Objetos começaram a se mover sozinhos, livros caíam de prateleiras, portas batiam sem vento. Uma presença invisível parecia brincar com eles. Um dos amigos, tentando registrar tudo com seu celular, percebeu que a bateria sumia rapidamente e fotos tiradas mostravam figuras sombrias ao fundo, que desapareciam assim que olhavam diretamente para elas. O riso nervoso se transformou em choro, e o que era diversão se tornou uma luta desesperada por sanidade. Cada cômodo explorado revelava mais sinais de que a casa não era apenas assombrada, mas viva, consciente, observando cada passo, cada suspiro, cada batida do coração. Ecos de passos e vozes começaram a repetir palavras desconexas, gritos longínquos e choros de crianças que nunca haviam existido naquele local. Um dos amigos desapareceu por alguns minutos e, quando retornou, estava diferente. A pele pálida, os olhos vidrados e um sorriso que não correspondia ao seu rosto. Tentaram manter a calma, mas a sensação de que algo estava prestes a atacar crescia exponencialmente. As janelas começaram a bater com força, como se mãos invisíveis tentassem entrar, e a casa inteira parecia pulsar, respirando de forma ritmada e ameaçadora. A cada tentativa de fuga, os corredores se alongavam, mudando de lugar, criando um labirinto que desafiava toda lógica. No sótão, escondido atrás de tábuas quebradas, encontraram diários antigos e cartas amareladas, escritas por antigos moradores que relatavam rituais estranhos, desaparecimentos e sussurros que conduziam à loucura. A casa havia sido palco de eventos sombrios há décadas, onde moradores desapareciam sem explicação e vozes insistiam em permanecer. Cada página lida parecia invocar mais presença, e sombras começaram a se materializar em formas humanas, mas distorcidas, com expressões de dor e ódio. A casa já não era apenas um cenário, mas um ator que manipulava a realidade, criando delírios e medos tangíveis, prendendo os amigos em um pesadelo sem fim. Ao tentar sair, os amigos perceberam que haviam se perdido por completo. Cada porta levava a um cômodo diferente, cada janela mostrava um mar distante, mas inacessível. A presença na casa se tornou palpável, cercando-os, sussurrando promessas de loucura eterna. Um a um, foram sendo capturados por sombras,
arrastados para cantos escuros, até que apenas um ficou consciente o suficiente para entender que a única saída era enfrentar a própria casa, aceitar que ela era um ser vivo e que não havia escapatória. Ao amanhecer, quando finalmente o sol iluminou a varanda, a casa estava silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Os vizinhos, ao chegarem, encontraram apenas o último amigo, em estado catatônico, repetindo palavras desconexas sobre olhares que o observavam, vozes que riam e uma casa que respirava com vida própria. A casa de Praias permaneceu, intocada e bela, à espera de novas vítimas, escondendo segredos que ninguém deveria jamais descobrir. Uma família que decidiu alugar o local para fugir do caos da cidade. O pai, a mãe e 2 filhos pequenos chegaram empolgados, encantados pela vista do mar e pelo som das ondas quebrando nas pedras. Mas desde o início algo parecia fora do lugar. O corretor, ao entregar as chaves, mal levantou os olhos e repetiu insistentemente que jamais permanecessem dentro da casa depois da meia-noite. Eles riram, acreditando ser apenas uma superstição local. Porém, ao anoitecer, os ventos ficaram mais fortes, as paredes tremeram, e as crianças disseram ter visto pessoas caminhando na praia, mesmo com a maré alta e perigosa. As pegadas deixadas na areia não iam em direção ao mar, mas sim em direção à varanda da casa. Era o primeiro sinal de que aquela estadia seria muito mais do que um simples descanso. Durante a noite, a mãe acordou com o som de vozes vindas do quarto das crianças. Quando entrou, encontrou os filhos em pé diante da janela, olhando fixamente para fora. Eles diziam em uníssono que a mulher da água estava chamando e que precisavam abrir a porta para deixá-la entrar. O pai, nervoso, fechou todas as janelas e trancou a casa, mas a sensação de que algo rondava do lado de fora crescia. Um som constante, parecido com unhas arranhando madeira, começou a ecoar nas paredes, aumentando até que ficou insuportável. A cada batida, quadros caíam e as lâmpadas oscilavam, até que de repente tudo ficou em silêncio. O casal tentou retomar o sono, mas já era impossível ignorar o clima opressor que dominava cada cômodo. Estranhos acontecimentos começaram a se intensificar. As crianças, antes animadas, ficaram cada vez mais apáticas, falando frases desconexas e desenhando figuras de corpos afogados em seus cadernos. O pai começou a ouvir passos pesados no corredor, mas ao verificar, não encontrava nada além de sombras que pareciam se mover sozinhas. Uma noite, ao abrir a geladeira, a mãe se deparou com água salgada escorrendo das prateleiras, inundando o chão da cozinha. O gosto era do mar, e junto à água, pequenas algas e conchas surgiam, como se o oceano estivesse invadindo a casa. O medo aumentava, mas a família ainda insistia que tudo poderia ser explicado de forma racional, até o momento em que ouviram batidas violentas na porta principal, acompanhadas por um choro feminino desesperado. Ao espiar pela janela, o pai viu uma mulher encharcada, de cabelos longos e pretos, batendo na porta e implorando para entrar. Seus olhos eram opacos, e sua boca se abria em um grito silencioso. Ao recusar a entrada, a entidade começou a atravessar lentamente a madeira, como se o corpo fosse líquido. O casal correu para pegar os filhos, mas os encontrou no quintal, de mãos dadas com a mesma mulher. O desespero foi imediato. O pai correu e agarrou os meninos, mas ao puxá-los, percebeu que seus corpos estavam frios, quase sem vida. A mãe gritava, pedindo ajuda, mas a casa abafava cada som, como se tivesse se fechado em um casulo de terror. A entidade apenas observava, sorrindo, como se soubesse que aquela família já estava perdida. Vasculhando o porão, o pai encontrou restos de objetos antigos, roupas femininas rasgadas, fotografias borradas e um diário destruído pela água. Nele, uma jovem descrevia sua morte trágica no mar, depois de ter sido traída por marinheiros que a prometeram casamento e depois a afogaram nas ondas. Sua alma nunca descansou, e ela se apegou àquela casa, arrastando moradores para o mesmo destino de dor e morte. Cada página parecia pulsar com ódio, e à medida que o pai lia, a mulher da água surgia,
cada vez mais presente, sua voz agora audível, pedindo vingança e sangue. A mulher da água invadiu a casa por completo, transformando o chão em um mar revolto. As paredes se encharcaram, móveis boiavam, e a família lutava para não ser engolida. O pai tentava desesperadamente abrir a porta, mas toda saída dava para o mesmo oceano tempestuoso. A mãe, em lágrimas, segurava os filhos, mas um a um foram arrastados por braços invisíveis para debaixo da água. O grito dela ecoou por segundos antes de também ser silenciada. Na manhã seguinte, a casa estava intacta, seca e bela como sempre. Nenhum sinal da família foi encontrado, apenas pegadas molhadas que iam da praia até a varanda, terminando diante da porta de entrada. Os moradores da região apenas balançaram a cabeça ao ouvirem o ocorrido, murmurando que a mulher da água havia levado mais um grupo. A casa de praias permanecia, convidativa e maldita, sempre pronta para seduzir novas vítimas. Um grupo de jovens universitários que buscavam apenas diversão alugaram a casa para comemorar o fim do semestre, trazendo caixas de bebida, caixas de som e a certeza de que aquele fim de semana seria inesquecível. O que não sabiam era que a casa já os esperava, paciente, como sempre fazia com cada novo visitante. Assim que chegaram, a energia elétrica falhou e eles precisaram usar velas espalhadas pelos cômodos. Levaram aquilo como uma brincadeira, acreditando que era apenas falta de manutenção. A música ecoava alto, as risadas enchiam os corredores, mas a cada instante as paredes pareciam absorver aquele som, devolvendo ecos distorcidos, como se a casa estivesse repetindo cada palavra em um tom mais baixo e mais sombrio. Na varanda, enquanto alguns bebiam, uma das meninas jurou ter visto uma figura parada na beira da praia, imóvel, observando. Os outros riram, dizendo que era a imaginação causada pela bebida, mas a sensação de ser observado não desapareceu. Um dos rapazes decidiu explorar o sótão, empolgado com a ideia de encontrar objetos antigos para postar nas redes sociais. Ao subir, encontrou caixas empoeiradas, roupas molhadas e fotografias manchadas de sal. Quando tentou acender o celular para filmar, a tela mostrou algo que não estava diante dele. Uma família sorridente, parada na sala, olhando diretamente para a câmera. Ele arregalou os olhos e deixou o celular cair. E nesse mesmo instante ouviu passos correndo atrás de si. Ao descer apavorado, percebeu que nenhum dos amigos havia subido. Tentou explicar, mas todos riram, acreditando ser apenas mais uma história inventada para assustar o grupo. Ainda assim, naquela noite, o sótão permaneceu fechado e ninguém ousou abrir a porta novamente. A música começou a falhar, reproduzindo trechos de vozes desconhecidas, como cânticos antigos em uma língua incompreensível. As luzes das velas se apagavam sozinhas e, quando reacendidas, mostravam marcas de mãos molhadas nas paredes. Uma das meninas desapareceu por alguns minutos e foi encontrada parada diante do mar, com a água batendo em seus pés. Seus olhos estavam vidrados e ela dizia repetidamente que precisava voltar para casa. Quando tentaram tirá-la dali, notaram que seu corpo estava encharcado, como se tivesse saído de um mergulho profundo, embora ninguém tivesse visto ela entrar no mar. O medo começou a substituir as risadas e o silêncio tomou conta da noite. As portas começaram a se trancar sozinhas, isolando os amigos em diferentes cômodos. Cada um deles passou a enfrentar visões particulares. Uma jovem viu o reflexo de uma mulher afogada no espelho. Outro ouviu gritos de crianças pedindo socorro dentro das paredes. Outro ainda sentiu mãos frias segurando seus tornozelos por baixo da cama. A casa se transformava em um labirinto vivo, reorganizando corredores e criando passagens inexistentes. Os jovens gritavam uns pelos outros, mas suas vozes se perdiam, ecoando de forma distorcida, como se a casa decidisse quem podia ouvir e quem não podia. Reunidos novamente, entraram em um porão que até então não haviam notado. Lá, encontraram símbolos estranhos desenhados no chão, ossos pequenos espalhados e uma bacia cheia de água salgada que parecia nunca secar. Ao se aproximarem, viram rostos refletidos na superfície.
não os deles, mas sim de pessoas desconhecidas, todas com expressões de agonia. Um vento gelado tomou o espaço e a água começou a borbulhar, derramando-se pelo chão e formando braços líquidos que tentavam agarrá-los. Eles correram em desespero, mas perceberam que a casa agora estava completamente trancada, sem janelas ou portas para escapar. Um a um, os jovens foram sendo capturados. A menina que havia sido encontrada no mar foi a primeira a ser engolida pelas paredes encharcadas, deixando apenas o som de sua respiração sufocada. Outro foi puxado pela escada, arrastado até o sótão e nunca mais visto. Restando apenas 2, eles tentaram quebrar uma das janelas, mas quando o vidro estilhaçou, não havia mais mar do outro lado, apenas escuridão infinita. O último deles, desesperado, correu até a praia, acreditando ter escapado, mas quando olhou para trás, viu a casa mais próxima do que nunca, como se tivesse se movido junto com ele. O grito ecoou até desaparecer, e quando a manhã chegou, a casa permanecia intocada, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Apenas uma pulseira quebrada na areia denunciava que, mais uma vez, a casa de Praias havia escolhido suas vítimas. Um casal em crise que decidiu passar alguns dias no litoral para tentar salvar o casamento. Júlio e Mariana acreditavam que a mudança de cenário, o som do mar e o isolamento trariam paz, mas o que encontraram foi uma casa que parecia respirar sozinha. Desde a chegada, Mariana sentiu um peso no ar, como se fosse observada. O cheiro de mofo misturado com maresia tornava cada cômodo sufocante. Júlio, tentando manter a calma, acendeu velas e sugeriu que ficassem apenas no quarto principal, evitando explorar muito. Mas durante a noite, um barulho de correntes arrastando pelo chão acordou os dois. Ao verificar, perceberam marcas no piso da sala, como se alguém tivesse sido arrastado dali até a porta dos fundos. Fingiram ignorar, acreditando que era apenas fruto da imaginação. Porém, a sensação de estarem sendo observados crescia a cada instante. Enquanto discutiam na cozinha, Mariana jurou ter visto o reflexo de outra mulher no vidro da janela, parada atrás de Júlio, olhando fixamente para ela. Quando gritou, a imagem desapareceu, mas deixou uma marca úmida no vidro, como uma mão encharcada. Júlio, cético, acreditava que tudo não passava de estresse, mas naquela mesma noite, sonhou com uma mulher afogada tentando sufocá-lo na cama. Ao acordar, encontrou o lençol ensopado com cheiro de água salgada. Ele não disse nada a Mariana, temendo deixá-la ainda mais nervosa, mas os olhos da esposa já denunciavam que ela sabia que algo estava errado. O casal ouviu vozes vindas do andar de cima, embora soubessem que ninguém mais estava na casa. Quando subiram juntos, encontraram um quarto trancado. Depois de forçarem a porta, descobriram um ambiente repleto de brinquedos antigos, todos molhados e cobertos de limo, como se tivessem sido retirados do fundo do mar. Entre bonecas encharcadas e carrinhos enferrujados, havia uma cadeira de balanço que começou a se mover sozinha assim que entraram. Uma das bonecas caiu no chão. Ao quebrar, revelou pequenos dentes humanos dentro dela. Mariana caiu em prantos, enquanto Júlio tentava puxá-la para fora, mas a casa já os tinha em suas garras. Júlio começou a ouvir vozes sussurrando seu nome, dizendo que Mariana o havia traído e que a única maneira de se libertar seria entregá-la à casa. Enquanto isso, Mariana via Júlio sendo puxado por mãos invisíveis sempre que ele se aproximava da escada. O relacionamento, já frágil, tornou-se um campo de manipulação da entidade. Eles passaram a desconfiar um do outro, brigando e gritando, até que perceberam que não eram apenas suas vozes que ecoavam. A casa repetia cada palavra, distorcida, como se alimentasse da discórdia. Quando tentaram se acalmar, ouviram uma risada feminina ecoando por todos os cômodos, zombando deles. No porão, Mariana encontrou uma arca antiga coberta de correntes. Dentro dela havia roupas femininas rasgadas, uma aliança oxidada e um véu de noiva totalmente destruído pela água. Ao tocá-lo, teve visões de uma jovem no altar, abandonada pelo noivo e que,
Tomada pelo desespero, caminhou até o mar, onde se deixou afogar. Seu espírito ficou preso àquela casa, transformando-o em uma prisão para todos os casais que ousavam se hospedar ali. Júlio, ao ouvir o relato da esposa, não demonstrou compaixão. Seus olhos estavam diferentes e ele murmurava que talvez a noiva quisesse Mariana como substituta. A tensão entre eles atingiu o limite e a casa parecia vibrar em aprovação, como se incentivasse a tragédia. Na sexta e última parte, o desfecho foi inevitável. Durante a madrugada, Mariana acordou com Júlio tentando sufocá-la, seus olhos vidrados, a boca murmurando palavras que não eram dele. Ela conseguiu se soltar e correu pela casa, mas os corredores se estendiam, as portas se fechavam e a presença da noiva afogada se materializava em cada canto, sempre sorrindo, como se assistisse ao espetáculo. Mariana conseguiu chegar até a varanda e gritou por ajuda, mas só ouviu o som das ondas respondendo. Júlio a alcançou, mas antes de encostar nela, braços d'água surgiram do chão e o arrastaram, gritando até desaparecer. Mariana caiu de joelhos, acreditando estar livre, mas ao olhar para dentro da casa, viu o reflexo da noiva no vidro da janela, usando seu rosto. Na manhã seguinte, vizinhos encontraram a casa vazia, mas no quarto principal havia duas alianças enferrujadas sobre a cama. A casa de praias permanecia intocada, aguardando o próximo casal a ser destruído. Um grupo de fotógrafos que buscava locações inusitadas para um ensaio artístico. A ideia era registrar imagens sombrias com o contraste do mar e da arquitetura antiga, perfeita para um projeto inspirado em ruínas e abandono. O líder do grupo, Marcelo, era fascinado por lendas urbanas e insistiu que a casa seria o cenário ideal, mesmo após ouvir boatos de que ninguém permanecia lá sem enlouquecer. A chegada foi marcada por uma estranha calmaria. O vento cessou de repente, as ondas pareciam mais lentas e a própria casa exibia uma beleza imponente, como se quisesse atraí-los. Eles começaram a montar os equipamentos, encantados com as paredes descascadas e janelas altas, mas desde os primeiros cliques perceberam algo estranho. As fotos capturavam silhuetas que não estavam presentes a olho nu, figuras borradas que se aproximavam cada vez mais do grupo a cada disparo da câmera. Na segunda parte, a inquietação aumentou. Uma das modelos, ao posar próxima à escada, sentiu alguém segurar sua mão. Ao virar-se, não havia ninguém, mas a marca de dedos molhados permaneceu gravada em sua perna. Tentaram ignorar, acreditando que era apenas sugestão causada pela fama do local, mas quando ampliaram uma das fotos no computador portátil, viram uma figura feminina ao fundo, com roupas encharcadas e um rosto deformado, como se tivesse se afogado. Marcelo ficou fascinado, acreditando que aquilo daria ainda mais autenticidade ao ensaio, mas os outros começaram a se sentir desconfortáveis. As portas batiam sozinhas, e os flashes da câmera pareciam iluminar rostos escondidos entre as sombras. Na terceira parte, o clima de terror se instalou. Enquanto fotografavam no quarto do andar superior, ouviram um som constante de água pingando. Procuraram vazamentos, mas não encontraram nada. Poucos minutos depois, o chão começou a ficar úmido, até que jorros de água salgada começaram a brotar das paredes, encharcando todo o equipamento. Em desespero, tentaram salvar as câmeras, mas cada clique mostrava uma cena diferente da realidade. Cadáveres boiando em um mar revolto, crianças olhando pelas janelas e figuras presas embaixo da água, como se implorassem para serem libertadas. Uma das modelos entrou em transe, encarando nada, e repetia que eles queriam ser fotografados para existir de novo. Na quarta parte, o grupo começou a se desfazer. 2 dos fotógrafos desapareceram sem deixar vestígios. Suas vozes ecoavam pelos corredores, como se chamassem os outros para ajudá-los, mas sempre levando a cômodos vazios. Marcelo, obcecado, dizia que a casa era um portal entre vivos e mortos, e que as fotos eram a prova disso. Ele insistia em continuar registrando tudo, enquanto os demais imploravam para ir embora.
Foi nesse momento que perceberam que a porta de entrada não se abria mais e que todas as janelas mostravam apenas o mar, agitado e próximo, como se a casa estivesse afundando lentamente. O pânico cresceu, mas Marcelo sorria, convencido de que havia encontrado sua obra-prima. Na quinta parte, a revelação foi brutal. Ao revisar as últimas imagens, viram a si mesmos mortos, encharcados, com expressões de terror. As fotos mostravam o futuro que os aguardava, e cada disparo da câmera parecia acelerar o processo. A modelo, que havia entrado em transe, começou a gritar, apontando para o reflexo de uma janela onde todos já apareciam ao lado da mulher afogada, como parte de sua corte de condenados. Marcelo, enlouquecido, dizia que aquilo era um privilégio, a chance de registrar o além. Mas antes que pudesse tirar mais fotos, uma onda de água gelada invadiu o salão, arrastando equipamentos e pessoas para todos os lados. Na sexta e última parte, o desfecho foi inevitável. Um a um, os fotógrafos foram sendo tragados pela água que surgia do chão, como se estivessem se afogando dentro da própria casa. A modelo em transe foi a primeira a desaparecer, levada por braços invisíveis. Outros tentaram escalar os móveis, mas foram puxados pelas pernas e arrastados para a escuridão. Marcelo, o último de pé, ainda tentava fotografar enquanto era engolido pela correnteza, e sua câmera caiu ao chão segundos antes de ele sumir. Quando o sol nasceu, a casa estava seca novamente, em silêncio absoluto. Dias depois, pescadores encontraram uma câmera boiando na praia, com as fotos ainda gravadas. Nelas, além do grupo, havia dezenas de rostos desconhecidos, todos olhando diretamente para a lente, como se tivessem finalmente encontrado uma forma de serem lembrados. A casa de praia seguia intocada, um estúdio macabro à espera do próximo ensaio. Um grupo de pesquisadores paranormais que viajou até o local após inúmeros relatos de desaparecimentos. Diferente das vítimas anteriores, eles estavam preparados com equipamentos de áudio, câmeras de visão noturna e detectores de movimento. A líder da equipe, doutora Helena, acreditava que a casa poderia ser um dos locais mais ativos do país em atividade sobrenatural. Assim que chegaram, os aparelhos começaram a registrar interferências, ruídos agudos, palavras desconexas e picos de energia que não tinham explicação. O ar dentro da casa parecia mais pesado do que o normal, e todos sentiram um frio intenso, apesar do calor lá fora. Helena pediu que todos permanecessem juntos, mas a sensação de serem observados por centenas de olhos invisíveis crescia a cada minuto. Quando as gravações foram reproduzidas, vozes surgiram claramente em meio ao silêncio. Voltem antes que seja tarde. Um dos membros, usando a câmera de visão noturna, registrou figuras caminhando pelo corredor do andar de cima. Ao subir para verificar, não encontrou nada além de janelas escorrendo água salgada. Porém, ao revisar a gravação, ficou evidente: havia pessoas encharcadas, imóveis, olhando diretamente para a câmera. O pânico tomou conta do grupo, mas Helena insistia em continuar, dizendo que estavam diante de uma prova inquestionável da vida após a morte. Conforme avançavam, começaram a encontrar marcas gravadas nas paredes, símbolos de rituais, mãos pequenas impressas como se tivessem sido esmagadas ali, e frases em latim pedindo descanso eterno. Cada descoberta trazia mais inquietação, e os equipamentos captavam vozes em diferentes cômodos, chamando cada integrante pelo nome. As portas se fecharam sozinhas, e um dos pesquisadores foi separado do grupo. Seus gritos ecoavam por toda parte, mas quando finalmente o encontraram, estava com os olhos vidrados, murmurando que havia mergulhado fundo demais. Seu corpo gotejava água salgada, e ele tossia areia como se tivesse sido afogado. O desespero aumentou, e os investigadores tentaram fugir, mas cada saída levava de volta ao mesmo corredor estreito, onde as sombras pareciam se mover sozinhas. Helena, ainda assim, não desistia, convencida de que a casa era um portal entre vivos e mortos. Mas o resto da equipe já começava a perceber que estavam sendo atraídos para uma armadilha sem volta.
O equipamento de áudio começou a captar gritos de crianças, lamentos de mulheres e orações interrompidas. Uma névoa densa invadiu o salão principal, tornando impossível enxergar a poucos metros de distância. No meio da névoa, figuras humanas começaram a se aproximar, todas deformadas pela água, com olhos brancos e bocas abertas em gritos silenciosos. A equipe tentou registrar as imagens, mas as câmeras travavam ou mostravam apenas estática. Um a um, os membros começaram a ser puxados pela névoa, desaparecendo diante dos olhos dos colegas. Helena gritava para que resistissem, mas sabia, no fundo, que a casa os estava escolhendo. Eles correram para o porão, onde acreditavam estar a origem da energia sobrenatural. Ali encontraram um altar antigo, cercado por correntes enferrujadas e ossadas humanas. No centro, uma grande bacia de pedra cheia de água do mar, sempre em movimento, como se tivesse vida própria. As vozes ficaram mais fortes, implorando por liberdade, mas ao mesmo tempo exigindo novos sacrifícios. Helena compreendeu. A casa não apenas prendia almas, mas se alimentava delas, mantendo-se viva e sedenta. Quando um dos integrantes tentou destruir o altar, foi imediatamente engolido pela água, sumindo em questão de segundos. Restando apenas 2, eles perceberam que não havia mais fuga. A casa começou a tremer, as paredes escorriam litros de água, e o som das ondas parecia estar dentro dos ouvidos de cada um. Helena, desesperada, gravou um último áudio, dizendo que a casa de praias não era apenas um local assombrado, mas um organismo vivo, um cemitério que se movia, esperando por novos visitantes. Poucos instantes depois, a gravação terminou com um grito afogado. Na manhã seguinte, pescadores encontraram os equipamentos espalhados pela areia, todos ainda funcionando, mas nenhum sinal da equipe. As gravações mostravam imagens distorcidas de rostos desconhecidos, alguns antigos, outros recentes, todos aprisionados em um mar sem fim. A casa de praias continuava de pé, silenciosa e bela como sempre, mas dentro dela, ecos de vozes e passos nunca cessavam. E assim, o ciclo permanecia aberto, à espera de novos curiosos que ousassem atravessar suas portas. Uma jovem que herdou a casa após a morte repentina de um tio distante. Ela nunca havia ouvido falar da propriedade, mas ao receber a escritura percebeu que se tratava de uma mansão antiga localizada em uma das regiões mais isoladas do litoral. Curiosa, decidiu passar alguns dias lá para conhecer melhor o local, mas desde sua chegada algo não parecia certo. O ar era pesado, o som das ondas vinha sempre acompanhado de murmúrios, e por mais que fosse verão, dentro da casa o frio era cortante. Na primeira noite, Camila ouviu passos arrastados percorrendo os corredores. Ao sair do quarto, encontrou pegadas molhadas que começavam diante de sua porta e iam até a escada, como se alguém tivesse acabado de sair do mar para andar pela mansão. Descobriu caixas trancadas no sótão, cheias de diários antigos e recortes de jornais sobre desaparecimentos na região. Todos mencionavam a mansão como o último local onde as vítimas haviam sido vistas. Os textos do tio revelavam sua obsessão em compreender os fenômenos da casa e uma crença de que o local abrigava algo que não deveria ser perturbado. Ele falava sobre um coração vivo dentro da mansão, alimentado pelas almas que o mar devolvia. Camila ficou assustada, mas parte dela acreditava que eram apenas delírios de um homem solitário. Porém, na mesma noite, ouviu uma voz chamando seu nome em meio ao barulho das ondas, e quando correu até a varanda, viu uma figura encharcada parada na areia, imóvel, olhando diretamente para ela. Camila voltou aos diários e encontrou um mapa da casa, com marcações estranhas em determinados pontos, como se o tio tivesse descoberto áreas secretas. Seguindo as anotações, ela encontrou uma passagem atrás da estante da biblioteca, que levava a um túnel estreito e úmido. O chão estava coberto de conchas e algas, como se o mar tivesse invadido o espaço há pouco tempo. O túnel terminava em uma sala circular, onde uma bacia de pedra semelhante à descrita nos relatos anteriores borbulhava sem parar. Quando Camila se aproximou,
A água começou a se mover violentamente e rostos apareceram em sua superfície, chorando e gritando em silêncio. Assustada, ela recuou, mas uma das vozes chamou seu nome com clareza, implorando para ser libertada. Arrumou suas coisas e dirigiu até a estrada, mas sempre retornava ao mesmo ponto em frente à casa, não importava a direção que seguisse. Presa, ela percebeu que o lugar não permitiria sua saída. De volta ao interior, os fenômenos aumentaram, janelas batendo, móveis arrastados e espelhos mostrando reflexos que não eram dela. Em um desses reflexos, viu-se completamente molhada, com olhos brancos e pele pálida, como as figuras que surgiam na praia. Desesperada, tentou destruir os espelhos, mas cada estilhaço refletia a mesma imagem distorcida de si mesma, multiplicando seu terror. As vozes tornavam-se mais próximas, como se estivessem dentro de seus ouvidos, repetindo que a herança exige sacrifício. Camila entendeu que havia sido escolhida como guardiã, assim como o tio fora antes dela. Os diários explicavam que a família estava ligada à mansão por gerações, obrigada a manter vivos os rituais que aprisionavam as almas. Ao resistir, o guardião era consumido pela própria casa. Helena, uma figura feminina do passado, apareceu diante dela, molhada, com roupas antigas e pele azulada. Disse que todos que herdavam a casa estavam destinados a servir. Camila tentou fugir dela, mas as portas batiam sozinhas e o teto gotejava a água do mar, inundando lentamente os corredores. Cada cômodo parecia encolher, como se a casa estivesse viva e respirando. A mansão tremeu com força, e ondas de água salgada invadiram o interior, carregando móveis e arrastando Camila até o salão principal. A bacia de pedra agora parecia um redemoinho sem fundo, sugando tudo ao redor. A jovem lutou, mas foi puxada para dentro, desaparecendo diante dos olhos invisíveis que a observavam. Horas depois, a casa estava intacta, seca, como se nada tivesse acontecido. Apenas os diários do tio foram encontrados abertos sobre a mesa, agora com novas páginas escritas sozinhas, narrando a chegada e o destino de Camila. A mansão permanecia silenciosa, bela e intocada à beira-mar, mas dentro dela um novo guardião acabava de nascer, preso para sempre ao ciclo da casa de praias. Conhecemos Eduardo, um fotógrafo de lugares abandonados que descobriu a existência da mansão por meio de fóruns na internet. Fascinado por lendas urbanas, ele acreditava que a casa seria apenas mais uma ruína exagerada pelas histórias locais. Ao chegar, encontrou uma construção imponente, mas isolada, com janelas que pareciam observá-lo. Decidiu passar alguns dias registrando cada canto, sem imaginar que a própria mansão estava ansiosa por recebê-lo. Já na primeira noite, ao revisar as fotos, percebeu algo estranho. Em todas as imagens, figuras borradas surgiam atrás dele, mesmo em locais onde tinha certeza de estar sozinho. Uma em especial chamou sua atenção. Na varanda, uma mulher pálida, de cabelos encharcados, aparecia nítida, olhando fixamente para a câmera, como se tivesse posado de propósito. Mas cada novo clique revelava mais detalhes assustadores. Rostos surgiam refletidos em espelhos, mãos se estendiam pelas paredes, e até o mar ao fundo parecia conter silhuetas humanas emergindo das ondas. Ele começou a sentir que não estava apenas fotografando, mas sim capturando fragmentos de algo vivo. À noite, acordava com o som do disparo da câmera, embora não tivesse saído da cama. Ao verificar, o equipamento exibia dezenas de fotos novas, todas dele dormindo, tiradas de diferentes ângulos, como se alguém o observasse de perto. O mais perturbador era que em algumas dessas imagens aparecia seu corpo deitado, enquanto uma versão distorcida dele próprio estava em pé ao lado da cama, sorrindo com olhos vazios. Determinado a entender, explorou o porão, onde encontrou caixas com retratos antigos. Eram fotos de várias pessoas, de épocas diferentes, todas com expressões assustadas ou distorcidas. Algumas imagens mostravam os mesmos fantasmas que ele registrara, inclusive a mulher da varanda, sempre em poses calculadas, como se quisessem ser lembrados. Ao virar as fotos,
Percebeu que estavam assinadas com nomes e datas de desaparecimentos que coincidentemente coincidiam com matérias antigas dos jornais que ele havia lido em fóruns. Mais inquietante ainda, em meio às fotos havia uma em que aparecia ele mesmo, em frente à mansão, embora aquela fosse sua primeira visita ao local. A cada clique, a câmera mostrava um futuro inevitável, imagens dele sendo arrastado pelas ondas, preso em corredores alagados ou sufocado pela água. Quanto mais tentava apagar as fotos, mais elas reapareciam no cartão de memória. Ele passou a ouvir o som de obturadores disparando mesmo sem a câmera por perto. Em um momento de desespero, quebrou o equipamento, mas ao amanhecer encontrou outra câmera idêntica sobre a mesa, intacta, como se tivesse renascido. Nas fotos já armazenadas, havia uma sequência que mostrava seu próprio corpo caminhando em direção à bacia de pedra descrita nos diários encontrados por outros visitantes. Tentou resistir às imagens, evitando os locais que apareciam nelas, mas a casa o guiava para os mesmos cenários. Portas se abriam sozinhas, janelas revelavam caminhos, e as vozes sussurravam: "Fique para sempre em nossa galeria." No auge do pânico, Eduardo encontrou um quarto trancado, com paredes cobertas por milhares de retratos pregados lado a lado. Eram rostos de todas as vítimas da mansão, congelados em expressões de medo, olhando diretamente para ele. No centro da sala, uma moldura vazia o aguardava. A câmera, agora flutuando sozinha, disparou repetidamente contra seu rosto, cegando-o com flashes intermináveis. Quando o clarão cessou, seu corpo não estava mais lá. Apenas uma nova fotografia repousava no chão, mostrando o imóvel, com o olhar perdido, já parte da coleção amaldiçoada. Dias depois, turistas curiosos encontraram a câmera abandonada na praia, ainda funcionando, cheia de retratos que contavam silenciosamente a história de Eduardo. A mansão continuava de pé, erguida como um imenso álbum de almas, e quem ousasse fotografá-la acabaria inevitavelmente se tornando mais uma lembrança eterna nas paredes da casa de praias. Acompanhamos o casal Mariana e Leandro, que decidiu passar um final de semana longe da cidade para salvar o relacionamento em crise. Escolheram a mansão após encontrarem uma propaganda antiga em um site de hospedagens, onde o anúncio prometia um refúgio à beira-mar para casais que desejam recomeçar. Ao chegarem, a casa parecia acolhedora sob a luz do entardecer, com a brisa do mar trazendo uma falsa sensação de paz. Mariana, porém, sentiu um arrepio ao cruzar a porta principal, como se fosse observada de todos os cantos. Durante a primeira noite, enquanto tentavam reacender a intimidade, ouviram batidas suaves vindo do andar de cima. Leandro, para acalmar a esposa, disse que era apenas o vento, mas ambos sabiam que não havia janelas abertas. Descobriram diversos cômodos decorados de maneira estranhamente romântica, quartos com velas apagadas, mesas postas para jantares a dois e até cartas de amor espalhadas, como se antigos casais tivessem vivido ali. Mariana encontrou um diário escondido no criado mudo, escrito por uma mulher chamada Clara, que relatava seu amor obsessivo por um homem que nunca quis deixá-la. As últimas páginas descreviam que, se não pudesse tê-lo vivo, o teria para sempre em espírito, dentro da casa. Mariana fechou o diário assustada, mas não contou nada a Leandro, temendo alimentar ainda mais as tensões do relacionamento. À noite, Mariana ouviu sussurros ao seu lado na cama, mas ao se virar encontrou apenas o travesseiro vazio. Já Leandro afirmava sentir mãos frias tocando seus ombros, enquanto caminhava pelos corredores. O clima entre os dois, que deveria melhorar, piorou rapidamente. Brigas começaram a surgir sem motivo, discussões banais tomavam proporções enormes. Em certos momentos, os dois tinham a sensação de que não eram apenas eles que falavam, mas vozes diferentes, como se a mansão estivesse envenenando suas emoções. A cada conflito, os objetos ao redor vibravam, portas batiam, espelhos trincavam e a casa parecia se alimentar da discórdia entre eles. Leandro, tomado por uma raiva inexplicável, começou a acusar Mariana de querer prendê-lo ali para sempre. Ela,
dominada por um ciúme incontrolável, gritava que ele já a havia traído dentro daquela casa, mesmo sem provas. O ponto de ruptura aconteceu quando os dois ouviram choros vindos do sótão. Subiram juntos e encontraram bonecas antigas sentadas em círculo, cada uma segurando pedaços de roupas de diferentes épocas, como se fossem lembranças de casais passados. No centro, havia duas bonecas novas, costuradas às pressas, com feições semelhantes às de Mariana e Leandro. As portas se fechavam sozinhas, as janelas se tornaram grades de ferro e os corredores se multiplicavam como um labirinto sem saída. Mariana se viu sozinha em um quarto, ouvindo a voz doce de Clara, que dizia: "O amor não deve acabar, ele deve ser eterno, mesmo na dor." Enquanto isso, Leandro foi arrastado para o porão, onde viu casais abraçados, já sem vida, preservados como esculturas de sal, fixos em poses de afeto forçado. Todos tinham expressões de horror e os olhos abertos, como se ainda testemunhassem sua própria prisão. No dia seguinte, quando o sol nasceu, a casa voltou a aparentar silêncio e calma, mas nos cômodos românticos agora havia novas adições. Um quarto com 2 taças de vinho meio cheias, uma cama desarrumada e uma carta escrita com a caligrafia de Clara, dizendo: "Mais um casal eterno se juntou a mim." Nos retratos espalhados pelas paredes, agora havia a imagem de Mariana e Leandro, sorrindo de forma macabra, com olhos que pareciam seguir qualquer visitante. A casa de Praias guardava mais um casal em sua coleção, alimentando-se de amores destruídos e transformando paixão em prisão eterna. Acompanhamos a viagem de um grupo de 4 amigos de infância: Júlio, André, Camila e Soraya. Eles haviam se afastado ao longo dos anos, mas decidiram passar um fim de semana juntos para reviver memórias da juventude. Camila encontrou a mansão na internet, descrita como um lar perfeito para reencontros e celebrações, e se encantou com as fotos da fachada antiga e da vista para o mar. No entanto, logo na chegada, um desconforto tomou conta do grupo. As paredes estavam úmidas, um cheiro de maresia misturado à ferrugem impregnava o ar, e o vento parecia trazer sussurros que repetiam seus nomes. Soraya, a mais sensível do grupo, insistiu que talvez não fosse uma boa ideia ficar ali, mas os outros riram, acreditando que fosse apenas imaginação alimentada pela atmosfera da casa. Durante o jantar, lembranças antigas vieram à tona, mas as conversas logo se transformaram em acusações veladas. Júlio e André começaram a discutir sobre uma traição do passado envolvendo uma namorada que ambos gostaram. Camila revelou que sempre guardou o rancor de Soraya por ter abandonado o grupo anos antes. O que deveria ser um reencontro feliz virou uma noite de revelações amargas. Mas o mais perturbador foi quando os 4 ouviram gargalhadas vindas do andar de cima. Subiram juntos e encontraram um salão com fotos antigas de grupos de amigos diferentes, todos posando sorridentes. A estranheza estava no detalhe. Todos os retratados tinham as feições levemente distorcidas, como se o sorriso fosse forçado e os olhos refletissem dor em vez de alegria. Júlio ouviu vozes que zombavam de suas escolhas fracassadas na vida. André viu seu reflexo no espelho envelhecido, mostrando-o como um homem acabado, consumido pelo ressentimento. Camila sonhou que era abandonada em um mar revolto, gritando por ajuda enquanto os outros a observavam sem mover um dedo. Já Soraya passou a sentir mãos invisíveis segurando seus pulsos, como se alguém quisesse impedi-la de sair dali. O reencontro deixou de ser apenas turbulento. A mansão estava se aproveitando das feridas do grupo, ampliando rancores e transformando mágoas em tormentos. Uma tempestade se formou do lado de fora, e as portas se trancaram sozinhas, obrigando os amigos a permanecerem juntos. Eles começaram a acusar uns aos outros de esconder segredos, até que Camila encontrou uma caixa antiga no porão. Dentro, havia objetos pessoais que não pertenciam a eles: cartas, brincos, pedaços de roupas com nomes gravados. Ao lado desses pertences, estavam retratos de outros grupos que, assim como eles, pareciam ter sido tragados pela casa. A cada descoberta, os 4 se sentiam mais aprisionados, como se estivessem apenas repetindo um ciclo que acontecia há décadas.
Portas batiam, janelas se quebravam sozinhas e o chão do salão principal começou a rachar, revelando algo que parecia um poço escuro. De dentro, vozes gritavam e chamavam cada um pelo nome, incentivando-os a se jogar. Júlio, tomado pela raiva contra André, o empurrou em direção ao buraco, mas André segurou seu braço e os dois caíram juntos, desaparecendo nas sombras. Camila tentou fugir para os quartos, mas a casa trancou todas as saídas, deixando-a presa até que mãos invisíveis a empurraram contra o espelho antigo. Seu corpo desapareceu dentro do vidro, deixando apenas sua expressão congelada ali. Soraya correu desesperada, mas acabou entrando em um quarto onde a cama se fechou sobre ela, como se fosse uma boca, engolindo-a viva. A tempestade cessou e a fachada voltou a aparentar calma, como sempre. Mas dentro, as paredes agora exibiam novos retratos: Júlio, André, Camila e Soraya, todos sorrindo de forma distorcida, ao lado de outros grupos que jamais saíram dali. No salão, a casa estava preparada para receber novas vítimas. Uma mesa posta com 4 pratos, 4 taças e velas apagadas, aguardando o próximo reencontro. A casa de praias não apenas aprisionava casais, mas também grupos de amigos, alimentando-se do que estava de suas amizades e transformando memórias de infância em condenações eternas. Acompanhamos a chegada de uma família tradicional: Marcelo, sua esposa Helena e os 2 filhos adolescentes, Isabela e Vinícius. O plano era simples: alguns dias longe da cidade grande, um tempo para restaurar o casamento, que estava em crise, ao mesmo tempo, estreitar os laços com os filhos que viviam mais conectados ao celular do que aos próprios pais. A casa parecia perfeita no anúncio, destacando acomodações familiares aconchegantes, ideais para quem busca reconciliação e união. Porém, ao atravessarem a porta principal, sentiram o peso da atmosfera. O vento soprou forte pelas janelas mal fechadas, e por um instante, cada membro da família ouviu em sua própria mente uma frase diferente. Marcelo ouviu: "Você fracassou como pai". Helena ouviu: "Seu marido te trai". Isabela ouviu: "Eles querem te deixar aqui", e Vinícius escutou: "Você não vai sobreviver à noite". Marcelo tentava controlar o ambiente, mas parecia constantemente provocado pela casa, que fazia objetos caírem perto dele, como se o lembrasse de sua impotência. Helena começou a encontrar roupas antigas no guarda-roupa, algumas femininas, manchadas de sangue e com iniciais bordadas. Isabela, sempre desconfiada, encontrou um diário no criado mudo do quarto que dizia: "As famílias sempre voltam e sempre deixam algo para trás". Já Vinícius começou a conversar com alguém que ninguém mais via, uma menina pálida, de cabelos longos e molhados, que lhe dizia para não confiar nos pais. Cada um estava sendo testado individualmente, alimentando as rachaduras que já existiam entre eles. Helena sonhou que Marcelo a sufocava com um travesseiro, enquanto sussurrava que ela não servia para nada. Marcelo sonhou que Helena o traía na sala da própria casa, enquanto os filhos riam dele. Isabela sonhou que os pais a vendiam para estranhos em troca de dinheiro, e Vinícius sonhou que todos da família o amarravam e o entregavam à menina fantasma. Ao acordarem, cada um acusava o outro, sem perceber que eram apenas armadilhas da mansão. O ódio crescia em silêncio, as discussões aumentavam, e a mansão parecia vibrar de prazer a cada grito ecoado pelos corredores. As portas se trancaram, e todas as janelas revelavam apenas o mar em fúria, como se não houvesse mais terra firme. Marcelo tentou forçar uma saída, mas a porta se dissolveu em suas mãos, virando apenas uma parede de madeira sólida. Helena, desesperada, desceu ao porão e encontrou fotografias antigas, famílias de diferentes épocas, todas reunidas ao redor da mesa de jantar, sorrindo de maneira distorcida, com olhos vazios. No entanto, ao olhar melhor, Helena percebeu que algumas dessas fotos haviam sido tiradas recentemente, pois mostravam roupas e objetos modernos. Era impossível negar: outras famílias, como a deles, já haviam caído na mesma armadilha.
Durante um jantar imposto pela casa, a mesa se arrumou sozinha com talheres antigos e comida estragada. A família foi obrigada a se sentar, cada cadeira puxando seus corpos contra a vontade. A cada brinde invisível, algo terrível acontecia. Marcelo começou a sangrar pelos olhos, Helena teve a pele tomada por cortes invisíveis, Isabela teve a boca costurada por linhas que surgiram do nada, e Vinícius foi puxado por braços saídos debaixo da mesa, desaparecendo no escuro. Os gritos ecoaram pela mansão, mas nenhum vizinho jamais ouviria. A casa sabia que, naquele instante, tinha mais 4 almas para aprisionar em suas paredes. O jantar foi interrompido, os corpos desapareceram e apenas as marcas de sangue ficaram sobre a mesa. Minutos depois, as velas se acenderam sozinhas e uma nova fotografia apareceu pregada na parede da sala. Marcelo, Helena, Isabela e Vinícius, todos sorrindo de maneira artificial, com olhos que pareciam seguir qualquer visitante. Na legenda, escrita em letras tortas, lia-se: Família unida para sempre. Do lado de fora, a mansão retomava sua aparência de refúgio paradisíaco, pronta para receber a próxima família, prometendo união e reconciliação, mas entregando apenas condenação eterna. Um grupo de turistas estrangeiros que buscavam um refúgio tranquilo no litoral brasileiro. Eram 6 amigos vindos da Europa, todos apaixonados por viagens e com o objetivo de registrar cada detalhe para um canal de vlogs que mantinham juntos. O anúncio da casa dizia em inglês: The Perfect Beach House for Unforgettable Memories. Ao desembarcarem, ficaram encantados com a fachada antiga, mas bem preservada, e com a proximidade do mar. No entanto, logo no primeiro instante em que cruzaram a porta, cada um deles teve uma sensação estranha. Uma mudança brusca de temperatura, um arrepio na espinha, um sussurro em uma língua que nenhum conseguiu identificar. Riram nervosamente, atribuindo à imaginação, e seguiram para os quartos. Mal sabiam que cada passo dentro daquela mansão os aproximava de uma armadilha que já esperava por eles. Mas as filmagens mostravam algo que não viram a olho nu. Sombras se movendo pelas paredes, vultos refletidos nos espelhos e portas se fechando sozinhas atrás deles. Um dos turistas, chamado Eric, ao revisar os primeiros takes, percebeu uma figura entre eles, uma mulher de vestido branco, molhado, com olhos completamente negros. Ele tentou mostrar aos amigos, mas a imagem sumiu no momento da reprodução, deixando-o desconcertado. Enquanto isso, Sophie, a mais sensível do grupo, encontrou marcas de unhas cravadas nas paredes do quarto onde dormiria, acompanhadas de uma inscrição quase apagada: Não durmam com a luz apagada. Assim que as velas eram apagadas, a escuridão parecia ganhar vida, e barulhos de passos ecoavam pelos corredores. Uma das câmeras gravou sozinha durante a madrugada e captou risadas infantis, seguidas por gritos abafados, como se alguém fosse sufocado. Os amigos começaram a discutir se deveriam ir embora, mas toda tentativa de abrir portas ou janelas falhou. As fechaduras estavam seladas e o vidro, quando quebrado, se regenerava diante dos olhos deles. Eric tentou quebrar uma cadeira para forçar a saída, mas a madeira se dissolveu em suas mãos, transformando-se em uma gosma preta que grudou em sua pele, deixando uma marca em forma de olho no braço. Sophie passou a ouvir vozes que a chamavam pelo nome, prometendo revelar um segredo sobre seu passado. Max, o mais cético, começou a ver sua mãe morta nos corredores, pedindo ajuda, fazendo com que ele corresse desesperado pelo interior da mansão. Os outros amigos, cada um em seu quarto, passaram a sonhar com cenas de tortura que envolviam seus próprios corpos sendo oferecidos como sacrifício para algo que vivia no subsolo da casa. Ao acordarem, traziam hematomas e cortes que não tinham antes de dormir. O pânico crescia, mas ao mesmo tempo havia uma força invisível que os impedia de pensar com clareza, como se estivessem drogados, entregues às vontades da mansão. As paredes do salão principal se cobriram com símbolos luminosos e o chão tremeu como se algo tentasse emergir. Os 6 amigos foram arrastados até a mesa de jantar por correntes invisíveis. Lá, viram novamente a mulher de vestido branco,
que agora exibiam um sorriso macabro e dentes afiados demais para serem humanos. Ela caminhou ao redor deles, sussurrando em línguas diferentes, e cada palavra parecia cortar a pele dos turistas como lâminas. Um a um, foram sendo marcados com símbolos queimados em suas testas, enquanto a casa absorvia suas energias. O sangue que escorria das feridas pingava no chão e alimentava rachaduras que revelavam óleo e bocas famintas abertas no piso. As câmeras do grupo foram encontradas dias depois, boiando na praia, dentro de uma mochila encharcada. Quando as autoridades tentaram assistir às gravações, só havia estática, exceto por alguns segundos finais. A imagem da mansão iluminada por relâmpagos, com 6 silhuetas presas nas janelas, batendo contra o vidro em desespero. Depois, apenas a tela escura e um sussurro em inglês. They belong here now, eles pertencem a este lugar agora. A casa, satisfeita, voltou a esperar pelo próximo anúncio turístico, pronta para atrair mais almas estrangeiras que buscavam apenas férias, mas encontrariam um destino eterno entre suas paredes.